Saudações, estamos de volta com mais uma videoaula aqui para o portal Corel Mania, que vocês poderão acessar através do endereço www.corelmania.com.br. Muito bem, o assunto da nossa aula é como alterar, a cor de parte de uma imagem sem que isso afete a sua textura. Tá, ok? Então nós vamos utilizar aqui o software Corel Photo Paint, que faz parte da suíte Corel. Tá? Bom, de posse de uma imagem, que nós vamos utilizar aqui, caso vocês queiram fazer o mesmo exercício que está sendo apresentado nesse vídeo, vem aqui no nosso site, entre em Galeria de Imagens de Bitmap, escolha aqui Flores Vermelhas 2, tá? E vem navegando até aqui, ó, tá? Em F_verme 36. Tá? Então, só clicar nesse botãozinho aqui que você vai fazer o download dessa imagem para o seu computador. Uma vez que você baixou o arquivo, basta você abrir o desenho no Corel Photo Paint. Tá, ok? Muito bem, de posse da imagem, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que habilitar, tá, a janela Objetos do Corel Photo Paint. Normalmente ela vai se encontrar aqui no painel do lado direito, próximo à paleta de cores. Caso não apareça, significa que não está habilitado. Então, para habilitar, clique aqui no menu Janela, Janelas de Encaixe, Objetos. Se preferirem, utilize o atalho Ctrl F7. Então, a gente vai habilitar, vai aparecer essa janela que nós chamamos Objetos. Essa janela ela é muito similar ao gerenciador de objetos do CorelDRAW. Tá, ok? Então, significa o seguinte, que a gente consegue gerenciar todos os objetos, ou seja, qualquer elemento que estiver desenhado sobre o PhotoPaint, tá? E suas camadas. Muito bem, o que nós vamos fazer é fazer com que haja uma duplicação dessa imagem de fundo, tá? Ou seja, nós vamos trabalhar com duas imagens idênticas. Tá certo? Então, por quê? Aqui na janela Objetos só vai aparecer a imagem de fundo. Então, o que nós vamos fazer é duplicar. Então, Ctrl A, copia, ou melhor, seleciona toda a imagem. Vocês vão ver que ele vai ficar serrilhado. Ctrl C, copia para a área de transferência. E Ctrl V, a gente acaba colando ele na mesma posição do desenho anterior. Então, vocês vão observar agora na janela Objetos que eu tenho aqui o fundo, que é a nossa imagem original, e o objeto 1, que é a imagem duplicada. Tá? Aqui na janela Objetos, quando a gente clica num deles aqui, ó, tá? É que a gente está fazendo o que? A gente está habilitando um ou o outro. No caso, eu vou deixar habilitado o objeto 1. Vou utilizar aqui no menu drop-down, modo de mesclagem, e nós vamos escolher a opção cor. Então, seleciona aqui a parte cor. Tá? Agora, nós vamos escolher uma cor para preenchimento, ou seja, que a gente vai alterar, no caso, essa cor vermelha que está aqui. Então, por exemplo, mas eu não queria vermelho, então eu vou utilizar, por exemplo, uma cor laranja. Então, basta com o botão esquerdo do mouse vir aqui na paleta, selecionar ela. Tá? Quando você selecionou, aqui, na caixa de ferramentas, vocês vão observar aqui embaixo que a cor de primeiro plano passa a ser a que nós escolhemos, no caso, a cor laranja. Tá? Vamos utilizar aqui também essa ferramenta que está aqui, que é a ferramenta pintura. Tá? Então, quando a gente seleciona a ferramenta pintura, aqui nós podemos escolher o tipo de pincel. Tá? Vamos deixar do jeito que está aqui. Tá? E tamanho. O tamanho da ponta ela é importante. Veja bem, quando eu coloco aqui na tela, vocês vão ver o tamanho da ponta. Então, por exemplo, não perder muito tempo, a gente vai utilizar um tamanho bem maior. Vamos digitar aqui um valor 100 e dar Enter. Tá? Observe que ficou bem maior. Tá certo? Vamos até um pouco mais, ó. Vamos tentar aqui 150. Aqui a gente não perde muito tempo, tá? A gente só vai ter que reduzir quando a gente for trabalhar com as bordas, tá, ok? Com a utilização também do zoom, a gente faz isso, ó. Então, agora é só clicar com o botão esquerdo, ó, e arrastando. Observe que quando eu faço esse tipo de preenchimento aqui, de pintura, aliás, preenchimento não, de pintura, que a textura que está na imagem, ela fica inalterada. Olha só. A gente prevalece a textura original. Tá? Então aqui a gente pode fazer o que? Já ir começando a reduzir o tamanho da ponta. Então vamos passar aqui para uma ponta tamanho 60. Que já está bom. Um conselho que eu dou aqui é não reduzir muito a ponta. Sempre trabalhando com o auxílio do zoom. Para evitar que a imagem ela fique serrilhada. Tá?
como vocês podem observar, eu não estou utilizando nenhum recurso de máscara nessa videoaula. Poderia estar utilizando também, logicamente, até para proteger a área que eu não queira afetar. Então aqui é um joguinho de paciência. Eu não vou caprichar muito aqui, tá? Porque isso aqui mais é para um efeito de aprendizado. Mas no caso de vocês, né, caprichem aí para tirar todo o resíduo. Então olha só, estamos limpando a imagem, né? O interessante é até a sombra, né? Ela permanece, ó, da mesma forma que a textura, a sombra ela continua intacta. Como em qualquer software de edição de imagem, né, uma boa parte é paciência, tá? Não é nem utilização de ferramentas. Principalmente quando vocês estiverem trabalhando com máscara, tem que ter muita paciência mesmo, porque quanto melhor a seleção, tá, mais caprichado logicamente vai ficar a sua edição. Então olha só, tá aqui, ó, tô quase concluído. Como eu falei, né, vou repetir, eu estou tentando aplicar isso aqui de uma forma meio grosseira, tá? Você pode perceber que eu ultrapassei um pouco, né? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar a ação. Vamos tentar dando por cliques. Com cuidado, ó. E vamos limpando, tá? Então agora vai ficar faltando aqui em cima. Quando chegar nessa área aqui, ó, nós vamos ter que reduzir mais um pouquinho o tamanho da ponta. Vamos lá, limpando um pouquinho. Quase concluído a edição, né? Vocês podem, aqui nós estamos utilizando aqui uma flor, tá? Mas vocês poderiam estar utilizando qualquer tipo de objeto. Lá, reduzir, né, o tamanho da ponta. E vamos tocando em frente. Quase concluído. Muito bem. Como vocês podem observar, né? Eu falei para vocês, ainda vai ficar umas sobras, umas arestas, mas que com um pouco de paciência vocês conseguem limpar totalmente a imagem, tá? Então tá aqui basicamente como é que se faz esse processo. Muito bem. Uma vez que eu fiz esse processo, vocês vão observar que se eu pegar, né, aqui onde nós temos aqui a camada, essa aqui é a imagem original, tá? Então, se eu clicar com o mouse aqui, ó, nós vamos para a imagem de fundo, tá? Você não está vendo a imagem de fundo, por quê? Porque ela está atrás do objeto 1. Então, vem aqui nessa ferramenta aqui, né, nesse olho, e clico aqui para fechar. Quando eu fechar aqui, vocês estão vendo apenas a imagem de fundo, que é a imagem original, tá? Então, a gente vai abrir aqui, e se eu pegar e fechar o objeto de fundo, quando vocês fecham um objeto de fundo, vocês podem observar que está exatamente aqui, ó, que nós utilizamos a pintura, tá? A nossa cor laranja. Vocês vão observar que nós temos aqui uma imagem chapada, tá? Só que quando eu habilito ele aqui, né, ele já vem com a sua textura, tá? Por quê? Porque isso aqui nós chamamos de mesclagem. O que é mesclagem? Nós estamos misturando ou mesclando o fundo com o objeto 1, tá certo? Em qual modo? No modo cor, tá certo? Então nós vamos fazer o seguinte agora. Uma vez que a gente concluiu o nosso trabalho, né, nosso trabalho de edição, tá? Nós vamos agora combinar todos esses objetos, ou seja, o objeto 1 com o fundo. Então vem aqui em objeto, no menu objeto, vem em combinar todos os objetos com o fundo. Pode ser utilizado também o atalho Ctrl mais Shift mais seta para baixo, tá? Como vocês também podem selecionar aqui no menu na janela objetos, os dois, vir aqui com o botão direito e mandar combinar aqui também, tá certo? Então vamos voltar aqui, combinar todos os objetos com o fundo. Feito isso, nós temos agora, né, uma única camada, que é a camada fundo, e está concluído a nossa edição. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.